Israel, mesmo estourando o custo, ainda teve um ROI de 48%? Sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal no YouTube. E para a gente continuar fazendo vídeos como esse, é muito importante que você se inscreva, que você curta e que você compartilhe esse vídeo para chegar no máximo de pessoas possíveis. Esse é o sinal que você está gostando, que está valendo a pena eu parar o meu trabalho para vir aqui gravar para vocês, entregando tudo que eu posso de coração aberto. Inclusive hoje vai ser um coração aberto com vocês, porque essa casa aqui quase deu merda, mas quase deu uma merda bonita mesmo. E eu vou apresentar essa casa para vocês e vou contando a história dela e até o final você vai ver o porquê que quase deu merda e como que a gente recuperou a rentabilidade dessa casa aqui. Vamos lá, essa aqui é uma casa para venda, é uma casa de 555 metros quadrados. Primeira vez que eu cheguei nesse condomínio, eu achei o condomínio super agradável. É um condomínio aqui no interior de São Paulo, um condomínio sem fio, é um condomínio que tem poucos lotes, é um condomínio que tem belas casas ali que estão girando em torno de 5, 6 milhões. E o lote foi o que mais me chamou a atenção. Para você que constrói casa para vender, a relação do lote é muito importante com o preço de venda. Esse lote aqui nos custou 420 mil reais. E ele é um lote de 1.080 metros quadrados e ele é fundo mata. Lá no fundo é a mata do condomínio e a gente tem vários parâmetros muito importantes para analisar um lote. Quem é meu aluno Método Elite sabe quais são esses parâmetros para você não errar na escolha. Então esse aqui era o lote ideal. Ele preenchia todas as características que a gente solicita para que um lote seja rentável. Então nós compramos esse lote, primeiro numa ideia de tentar um projeto térreo, só que devido ao lote ter um declive lateral, a gente aproveitou esse caixão vazio para fazer a nossa parte de serviço. Então a parte de baixo dessa casa é composta por cozinha, área de serviço, parte técnica e garagem que eu vou mostrar para vocês. A gente está nesse exato momento aqui numa etapa pós-habits. O que quer dizer pós-habits para você que nunca passou por isso? A gente precisa terminar a casa, entregamos essa casa, é uma casa já vendida, e agora a gente está fazendo obras pós-habits, por exemplo. Aqui mesmo é um acesso de pedestre, que é uma obra pós-habits, né, pós-entrega, que vai ser ainda revestido. Aqui vai um revestimento chamado Fugê. Então todo esse piso aqui vai ser revestido de Fugê. A pessoa que comprou essa casa vai entrar com paisagismo, então fez parte do nosso acordo que ele contratasse o paisagismo para ficar a gosto dele e que ele contratasse a marcenaria para ficar a gosto dele. Então nesse momento a gente está fazendo a parte pós-habits, está entrando a marcenaria, então vocês vão ver que lá dentro tem móveis espalhados pela casa e já vai entrar aqui também o paisagismo. Após essa casa ficar com paisagismo pronto, marcenaria decorado, eu vou tentar gravar elas aqui para você ver como essa casa ficou agradável. Entrando aqui, eu vou compartilhando com vocês que essa aqui foi a nossa primeira casa feita em São Paulo. Então, para quem me conhece, eu já estou no mercado há 11 anos, eu construo casas para venda desde 2014 e desde 2022 a gente começou a migrar para São Paulo e essa foi a primeira casa que a gente fez realmente em São Paulo. E mesmo que a gente tenha técnicas, processos, sistema que controle obras como essa aqui, quando você muda para uma outra região, a gente tem agora uma nova fase de adaptar com equipes regionais. E essa obra aqui a gente sofreu bastante com equipes. A gente trocou de equipes várias vezes, porque colocava a equipe não conseguia cumprir com as nossas metas, trocava de equipe, até que a gente foi encontrando as equipes que a gente fidelizou para as próximas obras. Depois vocês vão ver, por exemplo, o lote da frente, aonde a gente está gravando, é uma construção nossa. Ali na esquina é uma outra construção nossa também. Nesse mesmo condomínio nós temos 4 casas, todas construções para venda. Essa foi a primeira, deu uma sofrida, né, para poder formar o time, e as outras obras já estão rodando muito melhor em questão de desempenho e custo. Aqui é o nosso hall de entrada, então toda essa fachada foi revestida em pedra moledo. Esse foi um dos pontos críticos dessa casa, foi um ponto que elevou muito o nosso custo. A gente tinha estimado um custo em pedra moledo e a gente praticamente triplicou o custo dessa obra devido ao pedra moledo. Aqui é uma porta em alumínio ripado e esse hall é um hall que a gente tem iluminação no chão
para poder valorizar essa pedra moledo. Aqui nós temos uma parede toda em vidro fixo com um brise de alumínio e aqui vai entrar o paisagismo. Inclusive ali nós já temos uma árvore IP, tem uma iluminação nela valorizando. Então você vê que a integração de pedra, alumínio com a natureza nessa casa é extremamente forte. Aqui a gente entra numa área com o pé direito mais alto. Logo aqui à minha esquerda nós temos o lavabo, que atende à sala. A energia está desligada. Vindo para cá, nós temos a nossa sala gourmet. Então tudo isso aqui é a nossa sala gourmet, onde vai ficar a televisão. Aqui nós temos a maior ilha que eu já fiz na minha vida. Olha o tamanho dessa ilha. Vai colocar os armários aqui agora, que é exatamente o que está instalando aqui. Você vê que essa bagunça aqui toda é por causa dos armários da marcenaria que começou ontem. A gente está gravando esse vídeo numa terça-feira. Ontem chegou a marcenaria dessa casa. Vindo para cá, vou apresentar para vocês a área dos quartos. Aqui é o quarto dos filhos, ó. Vou até fechar aqui para você ver. Então aqui tem 3 suítes, tá? Então essas 3 suítes são idênticas, são 3 suítes iguais, mesma coisa, pedra moledo, tem iluminação de piso. Esse piso aqui é um piso em madeira mesmo, então a gente trouxe a madeira para cá. Todos os rodapés são invertidos, né, que eles são para dentro da parede. Então ele tem esse aspecto para dentro da parede. Eu vou apresentar para vocês pelo menos uma suíte, mas essas 3 suítes são iguais. Então vindo para cá, essa é a primeira suíte, onde a gente entra pelo closet. Então aqui vai ser armário. Vindo para cá, nós temos o banheiro que está sendo montado. Então um banheiro simples, bancada, cuba de sobrepor, nossos vasos de caixa acoplada. Vindo aqui, nós temos a nossa ducha. Aqui nessa casa tem água quente, água fria que vem do próprio boiler. Clarabóia, sistema monocomando. E aqui a nossa suíte. As 3 suítes têm a vista para a cidade. As 3 suítes são portas. Então tela mosquiteiro, fecho cremona e a gente vem aqui para a varanda. 3 suítes exatamente idênticas. E nós temos a suíte master que fica pro outro lado da casa, que ela já tem um aspecto um pouquinho mais especial. Agora vocês devem estar se perguntando, Israel, o que deu errado nessa casa? Na verdade, no final deu certo. Mas o que quase deu errado? Nós iniciamos essa casa, nós fizemos a captação de um investidor. Junto a esse investidor, nós fizemos uma estrutura jurídica. E dentro dessa estrutura jurídica, nós fizemos a nossa captação de recurso via banco, que a gente chama de alavancagem financeira. Então nós financiamos aqui nessa obra 2,4 milhões. E dentro de um orçamento que nós tínhamos aqui esperado, a gente esperava gastar em torno de 2,9 milhões nessa construção. E aí que foi o nosso maior problema. Nós temos uma base de valores muito forte em Brasília porque nós utilizamos um sistema onde todas as compras e todas as contratações que a gente faz vai para um sistema e esse sistema me atualiza de valores. Então a gente utilizou de uma base de valores de Brasília para poder orçar essa obra aqui e essa obra estourou a sua precificação. Então, vamos lá. Aqui é a Suite Master. Aqui é a nossa porta da Suite Master. Na verdade, você vai entrar num ambiente de marcenaria completo, então aqui vai ter marcenaria. Então você não vai enxergar essa marcenaria aqui, você não vai enxergar o quarto, você vai entrar pela essa marcenaria, você vai vir para o closet, tudo isso aqui é closet, e aqui você entra no quarto. Então esse é o quarto da Suite Master. Aqui é cama, televisão, vista para mata. Então essa é a Suite Master. E o grande ápice desse projeto é o banheiro da Suite Master. Vem aqui que eu vou mostrar para vocês. Vindo pelo closet. Esse aqui é o banheiro da Suite Master. É um baita de um banheiro. Então a gente tem aqui uma bancada com 2 cubas, espelho suspenso, 2 chuveiros de teto. E aqui nós temos uma banheira de imersão. Isso aqui é tudo marcenaria que vai ser instalada.
aqui nós temos uma banheira de imersão. E aqui é o fundo mata, ó. Olha só esse banheiro todo aberto para mata. Claro que vai ter cortina, tem um cortineiro aqui para isso. Mas aqui, banheiro todo mundo para fundo mata. Tem mais uma coisa. Nesse banheiro aqui nós temos uma sauna. Então é isso mesmo, na Suite Master nós temos banheira, 2 chuveiros e sauna. Então essa é a sauna que conecta ao banheiro da Suite Master. E aí eu estava explicando para vocês que nós fizemos um orçamento nessa obra e você vê o quanto que isso pode dar problema. Se você acha que é só comprar um lote, construir uma casa que vai dar dinheiro, você está totalmente enganado. A quantidade de casa que tem por aí que as pessoas estão buscando valores altos para tentar recuperar o que investiu é absurdo. Então esse é um dos principais erros, não focar na construção. Então aqui foi feito um orçamento baseado no meu planejamento de Brasília. Chegando aqui, nós tivemos dificuldades de trocas de equipe. Eu estou falando aqui tranquilamente todos esses problemas que nós enfrentaram para você, porque isso aqui é vida real. Aqui não é videozinho que só traz a parte boa do negócio. A gente também tem que trazer a parte ruim do negócio. Então aqui nós tivemos problema com a equipe, troca de equipe, o que causou estouros de orçamento. E sabe qual foi a minha principal dificuldade aqui em São Paulo? Devido a eu estar trabalhando com uma estrutura jurídica um pouco mais séria, mais robusta, a gente trabalha com um fundo de investimento por trás, isso me traz uma necessidade para que eu tenha tudo muito declarado. Então todas as equipes que entraram nessa obra, para eles receberem, eles precisam me emitir nota. Todas as equipes que trabalham aqui precisam comprovar o vínculo dele com o seu time. E essa foi a grande dificuldade que a gente vem enfrentando aqui em São Paulo. A mão de obra é extremamente informal. Então quando você contrata um empreiteiro, um empreiteiro, vou dar um nome qualquer, o Zé. Aí o empreiteiro Zé tem vários funcionários. Aí o Zé não quer emitir nota porque os funcionários dele não são CLT dele. Então isso faz com que você tenha, sei lá, um funil gigante de possibilidades de contratação. Mas quando você coloca pré-requisitos, uso de EPI, uniforme, emissão de nota, equipe registrada, esse funil faz isso aqui, ó. Aí você fica com poucas opções e a gente está no interior de São Paulo, então as opções já não são muitas. Então essas poucas opções que ficam, elas vão te cobrando mais caro porque eles não têm muita concorrência. Então o grande estouro que a gente teve aqui de custo nessa obra, a gente estimava gastar 2,9, acabou gastando um pouco a mais, foi um estouro voltado para a mão de obra. Aí você me pergunta, mas vende a casa mais caro, seria uma solução. Eu vou te mostrar já e vou te contar o porquê que não foi a solução. Saindo aqui da Suite Master, nós temos essa área, que inclusive no projeto original, ela era fechada aqui. Nós tínhamos uma esquadria aqui e aqui era uma varanda aberta. Nós tínhamos uma lareira, enfim, mas o proprietário dessa casa, a pessoa que comprou a casa, ela optou em tirar o fechamento que tinha aqui e jogar lá para frente, para que seja uma área integrada à casa, dentro da casa. Então aqui vai ser uma área de mesa, aqui nós vamos ter sofá, aqui nós temos um ponto de gás nessa parede em pedra moledo. Então aqui, ó, nós temos um ponto de gás aqui. E aqui nós temos essa integração com a piscina. Inclusive vocês vão ver que está tendo uma obra pós-habits aqui. O deck está sendo feito uma expansão dele, então ele está aumentando a área dele para uma área que no pré-habits, né, antes do habits, não era permitido. Vou mostrar um pouquinho dessa piscina para vocês. Aqui fora, isso tudo aqui vai ser um deck de madeira, onde nós temos aqui um banheiro. Então esse painel ripado na verdade é uma porta. Então aqui tem um banheiro e ali também tem o acesso à sauna. Então se você vier para cá, eu também consigo acessar a sauna por aqui. Fechado, você não consegue identificar que é uma porta, então tem uma porta aqui, outra ali. E aqui tudo vai rodear um deck de madeira IP. E aqui nós temos a piscina toda em Ijal, isso já foi inclusive uma intervenção, uma escolha da pessoa que comprou essa casa. E aí que vai começar a acontecer o problema que eu queria dizer para vocês. Não que a pessoa que comprou a casa foi um problema, porque é uma pessoa muito maravilhosa aqui com a gente, mas o valor de venda. Nós vendemos essa casa ainda na alvenaria. Então nós começamos a desenvolver
o projeto, nós compramos o terreno, começamos a estrutura, aí começamos a alvenaria e uma pessoa teve interesse em comprar essa casa. E aí nós baseamos no valor que nós tínhamos de custo estimado, nós tiramos ali corretagem, tiramos algumas coisas que não deveriam entrar nessa negociação, já que era uma negociação direta, e vendemos essa casa por um valor que a gente achava que não teria o lucro estimado, mas seria uma boa venda para que a gente comece a girar os negócios aqui dentro desse condomínio. Então, a partir do momento que você vende uma casa ainda em construção, você congela aquele valor. Você não tem mais a possibilidade de falar, poxa, em vez de gastar 2,9, eu gastei 3,2, então agora eu vou vender a casa a 4,2. Não, você já vendeu. Aquele valor está fechado, não tem ajuste e você precisa entregar o escopo que você tinha em projeto e memorial descritivo dentro daquela proposta. Então, independente se você vai gastar 3 milhões e meio, 4 milhões e meio, você precisa entregar para a pessoa que comprou seu imóvel o escopo que já estava definido, independente se você vai ter lucro ou prejuízo. Isso não é problema da pessoa que comprou o imóvel, é problema seu de ter precificado com uma base errada, que foi o que aconteceu aqui. Nós orçamos um valor de custo de obra. Durante a execução tivemos dificuldades de captar mão de obra que atendesse esses pré-requisitos de nota, de vínculo empregatício com os empreiteiros, era uma exigência da nossa estrutura. Isso fez com que a gente elevasse muito esse custo, diminuindo o nosso lucro. Mas essa casa teve um ROI de 48% de lucro. Aí você fala, Israel, mesmo estourando o custo, ainda teve um ROI de 48%? Sim. É aqui que mora a solução que eu vou te contar já já. Mas antes, vamos ver como é que é a parte de baixo lá da casa? Ó, aqui é a garagem da nossa casa. Então eu acabei de descer a escada interna, mas você pode vir também pela área externa. Então aqui é nosso acesso de veículo, ele vai até o fundo. Então é legal que se você quisesse entrar com o carro até o fundo, você poderia continuar. É uma garagem tranquila para 3 quartos. Aqui nós tínhamos no projeto original um quarto de visita ou DCE, acabou sendo um escritório, vai ser um escritório da pessoa que comprou. Então você vira aqui, você vai ver que aqui vai se tornar um escritório. É um quarto completo, tem banheiro, tem closet. Voltando para cá, nós temos essa porta que poderia fechar o acesso externo para casa, então é uma porta importante para a gente aqui. Todas as nossas portas são piso ao teto, madeira. A gente tem bastante madeira nessa casa, né? Então tem madeira no beiral, tem madeira em piso, tem madeira na escada, tem madeira em porta. Aqui nós temos, acessando por ali, a cozinha. Então aqui é uma cozinha de serviço, vocês viram que tem uma cozinha lá em cima, que é uma cozinha gourmet, e aqui tem uma cozinha de serviço. E o mais legal dessa cozinha é que tem um elevador de carga, que eu não mostrei para vocês lá em cima, mas que consegue subir com um alimento lá para cima. Olá pessoal, tudo bom? Aqui é um elevador de carga com esse botãozinho aqui, você movimenta o elevador para cima e para baixo. E aqui nós temos a porta que dá acesso à garagem. Então é uma cozinha completa, o pessoal está montando aqui, está ficando bem legal. E dessa cozinha nós temos acesso à área de serviço. Como eu falei, aqui a parte de baixo ficou só para serviço. Então tem cozinha de serviço, aqui a área de serviço. Aqui na área de serviço também tá montando, bem legal, marcenaria. Aqui a área de serviço é bem grande, então tem pia. Aqui é o espaço para colocar as máquinas de lavar roupa. Bastante armário. Aqui é um shaft que nós temos de tubulação. E além da cozinha da área de serviço, essa casa, como todas as outras nossas, toda a parte técnica fica aqui no térreo. Inclusive essa casa, acho que 90% dela ter sido vendida ainda em construção foi por essa característica aqui. Aqui é a nossa casa de máquina, então tudo gira aqui dentro desse espaço da parte técnica da casa. Então aqui é todo o manifold entre água quente, água fria, toda identificação, termômetro, medidor de pressão, a caixa d'água da casa, a caixa d'água do jardim, a parte de piscina está aqui, a parte de sauna também está aqui, água quente, boiler. Nós temos aqui sistema de recirculação, também está todo aqui. Nós temos sistema da elevação das placas solares, está aqui também. O sistema de pressurização está aqui. Então esse é um espaço
que muitas vezes as pessoas acham que você vai gastar muito para fazer um espaço como esse. Essa casa foi vendida por causa desse espaço. A pessoa que comprou essa casa, inclusive, ela mora no condomínio e ela tem, não vou dizer trauma, mas ela tem sintomas na casa que ela mora de problemas hidráulicos sanitários. E é um sintoma que está em 90% dos brasileiros. Então, a partir do momento que a gente mostra que esse é um ponto forte da nossa construção, que é a qualidade dela, vira um ponto muito forte para a gente poder conseguir vender a casa com uma certa facilidade, como essa casa que foi vendida em menos de 50% da obra. Por um dos pontos fortes como esse aqui, sobre mostrar a qualidade construtiva, desde as coisas que ficam geralmente escondidas às coisas que ficam aparentes. Essa é toda a parte do subsolo, na verdade é um semi-enterrado. Esse lote é um declive lateral. A gente fez uma laje, a ideia é que essa casa seja uma casa térrea, mas a gente aproveitou esse caixão perdido e fez a nossa parte técnica, desde garagem, nós temos um quarto de visita, nós temos uma cozinha de serviço, área de serviço e área técnica. E eu estava falando para vocês sobre o ROI, né? Eu trouxe para vocês um problema real que a gente teve aqui, de estourar o nosso orçamento, né? De toda a curva de aprendizado que a gente teve aqui de equipe local. Nós temos hoje uma demanda que é diferente da normalidade da construção civil. Você sabe que a construção civil é extremamente informal e a gente vem brigando contra essa informalidade, o que causou aqui um custo elevado sobre a mão de obra daqui dessa região por não ter essa opção que a gente pudesse negociar e barganhar. Mas isso poderia ser um problema muito maior se eu não soubesse sobre a alavancagem financeira. Imagina que essa casa aqui não tivesse o banco por trás financiando, que todo o capital aqui fosse recurso do meu investidor. Sabe qual que seria a rentabilidade dele? De 9,8%. Exatamente. Seria uma péssima rentabilidade para 15 meses. O dinheiro dele parado teria rendido muito mais do que tivesse aqui correndo risco num business como esse. Então, se ele tivesse colocado 100% do recurso, ele teria 9,8 de ROI, que é o retorno sobre o capital que ele investiu. Mas como nós temos aqui a alavancagem, essa casa aqui foi feito um gasto total, desde lote, construção, projeto, custo de crédito. O que é o custo de crédito? São as parcelas dos juros que nós pagamos ao longo desses 15 meses, aonde a gente teve ali um gasto aproximado de 3,5 milhões. E essa casa foi vendida por 3,9 alguma coisa. Então a gente teve 400 e poucos mil de lucro. Mas quando você pega 400 e poucos mil de lucro sobre o que foi aportado pelo investidor, nós tivemos um ROI de 48%, porque essa casa foi vendida em menos de 50% da obra. Então, além do banco ter injetado 2,4 milhões, que foi o que o banco financiou, nós fizemos uma venda ainda em 50% de obra. Então, entrou também recurso do comprador da casa. Então, somou recurso do banco, recurso do comprador, fazendo a exposição de caixa do meu investidor ir lá para baixo, garantindo a rentabilidade que ele tinha sobre a exposição de caixa dele. Então, a exposição de caixa dele, a rentabilidade que a gente teve sobre isso foi de 48%. Então, foi isso que salvou a rentabilidade desse imóvel. Poderia ter sido muito melhor, mas trazendo toda a realidade para vocês aqui de coração aberto, essa foi a realidade dessa construção. Nós temos uma outra na frente, temos uma outra na esquina, temos uma outra que é a Casa Cambuci na rua de baixo, e assim a gente vai melhorando e aprimorando as nossas equipes, já precificando com a realidade local daqui e dentro da necessidade que nós precisamos de mão de obra formal, com nota, com registro, para que a gente possa cumprir todos os parâmetros que a nossa empresa exige. Espero que vocês tenham gostado de entender um pouco do ônus do business como esse aqui, né? Às vezes as pessoas só compartilham o bônus, né? Compra um lote, constrói, vende, olha o tanto de lucro, mostra o lucro. Mas existe vários ônus que podem acontecer ao longo desse processo. Então, não existe dinheiro fácil, existe método. Um método que você aplicando ele, você consegue ter um resultado como esse aqui, 48% de ROI, podendo chegar a 80% de ROI, isso existe, trazendo proteção para o seu capital. E para isso existe um método. Então, você quer aprender um pouco mais sobre construir casa para venda de forma profissional com o método? Eu te convido a você se inscrever tanto aqui no nosso canal no YouTube, como também no nosso canal, nas nossas redes sociais do Instagram. É isso, não esquece de deixar seu like aqui, compartilhar, se inscrever e toda quarta-feira eu me comprometo a trazer um vídeo novo para você. Mas você precisa curtir, viu? Até mais, até quarta-feira.